Boa noite, irmãos. Estamos esperando por dias melhores. Começamos hoje, não é? Não sei se a gente vai ter as respostas que a gente precisa hoje. Talvez a gente tenha que ainda ir até o final do mês para esperar. Talvez a gente tenha que esperar 1º de janeiro. Não é? E o que a gente faz? No aguardo desse novo Brasil, dessa nova composição. Como nos comportamos, esperando que tudo isso surta efeito? E eu queria ler um texto que traz uma experiência do povo de Deus muito parecida com a nossa brasileira. Atos capítulo 1. Os apóstolos, eles caminharam com Jesus durante um tempo muito intenso, muito corrido, e eles viram coisas fantásticas e extraordinárias acontecerem. E Jesus, então, cumpriu a sua missão terrena e foi pregado no madeiro, ressuscitou, ascendeu aos céus. E agora, o Senhor Jesus disse para os apóstolos: olha, vocês precisam esperar aqui em Jerusalém. E até quem estava aqui domingo passado tem uma lembrança dessa experiência. Jesus disse: olha, vocês têm que esperar aqui em Jerusalém, até que o Espírito Santo encha a vida de vocês de poder, de coragem, de ousadia, para vocês cumprirem a missão que eu dei a vocês. Então, o que eles fizeram nesse período de ver tudo aquilo que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que aconteceu com eles não terem mais Jesus fisicamente, Jesus presencialmente entre eles, e esperando a descida do Espírito Santo em Jerusalém, num lugar que não era o mais adequado para eles estarem, porque eles poderiam ser perseguidos ou poderiam ser mortos a qualquer momento. Mas o Senhor Jesus disse que era para eles esperarem exatamente lá. Então eu queria que você acompanhasse aí a partir do verso 12. Atos capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse Pedro: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade,
e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Nesses 10 dias que os apóstolos esperaram em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, até que o Espírito Santo fosse derramado e fosse inaugurada a era do Espírito, Deus que habita em nós, o Deus da terceira pessoa que habita em nós e que dá a nós tudo o que precisamos, todas as capacitações que precisamos para cumprir a missão que Deus nos deu. O que eles fizeram nesses 10 dias? Dormiram, comeram, beberam, jogaram, foram para o cinema, para o teatro, foram jogar bola, conversaram entre eles, contaram piadas. Esses 10 dias de espera, de aguardo, foram dias de preparação. Por que foram dias de preparação? Porque a igreja de Jesus se comporta assim. Seja lá esperando o que for, por um novo Brasil, por uma nova composição partidária, por derrota de partidos e surgimento de novos partidos, por surgimento de novos líderes, não importa. A igreja que espera se prepara, a igreja que aguarda se prepara, a igreja que não tem muita ideia do que vai ser, de como nós vamos viver, se prepara. E essa igreja aqui, é essa igreja aqui, somos nós. Esses irmãos já foram, nós somos a continuação dessa igreja. Eles estavam vivendo dias de muitas incertezas. Eles seriam perseguidos, eles não tinham ideia do que iria acontecer com eles. A gente sabe o que aconteceu com eles, porque a gente tem a história depois deles. Mas eles não tinham ideia do que aconteceria com a vida deles. A vida deles iria virar de cabeça para baixo, eles iriam transtornar o mundo. E eles iriam sofrer na própria carne, alguns iam morrer de morte trágica. Mas eles estavam se preparando, eles estavam se movimentando, eles não caíram na morbidez, eles não se prostraram. Esse capítulo, essa segunda parte do capítulo 1 de Atos,
é a história de como a igreja se comportou esperando por um tempo que ela não sabia bem como seria. Talvez muito de nós esteja pensando assim: a gente não sabe muito bem como o Brasil vai se comportar diante dessa nova composição política partidária. E talvez alguns esperem, talvez alguns não queiram investir, isso já está acontecendo desde o início do ano. Não vamos investir porque não sabemos como vai ficar o país. Não está na hora da gente comprar nada, não está na hora da gente investir em nada, vamos esperar. Ok, vamos esperar. Não há nada de errado, não há pecado algum em esperar. Mas o que fazemos enquanto esperamos? Paramos a vida, nos prostramos, nos desanimamos, entramos em depressão, ficamos doentes. Esses irmãos, a genuína igreja de Jesus, a vitoriosa igreja de Jesus, eles fizeram algumas coisas que todos nós precisamos fazer, porque todos nós somos essa igreja de Jesus. Porque se todos nós queremos ser essa igreja genuína, vitoriosa de Jesus, temos que fazer como eles. O que eles fizeram? O texto que lemos diz para nós que eles estavam juntos em oração. Irmãos, até agora eu, pastor, que estou pastoreando aqui de janeiro para cá, eu não vi a igreja junta em oração. Eu vejo partes da igreja. Eu não vi ainda nenhuma reunião de oração, ou nada que fosse oração, que tivesse todos os grupos da igreja representados. Eu não vi. Eu não sei se você já viu, você que está aqui há mais tempo, mas eu não vi ainda. E eu não sei se você se acostumou com isso, mas eu acho isso algo muito, no mínimo, estranho. Esses irmãos estavam juntos em oração. E o texto faz questão de dar nomes a cada um dos discípulos. Eram justamente os discípulos de Jesus. A única diferença é que não tem mais Judas aqui. Mas todos eles estavam juntos. Jesus não estava mais com eles. Jesus não era capaz mais de unir a briga deles, unir a diferença de opinião deles. Mas eles estavam juntos. E o texto é claro, quando diz que havia entre discípulos gente de esquerda, gente de direita, gente que era radical, gente que era moderado, tudo junto. Eles estavam juntos em oração. Irmãos, não me peça para explicar por que oração é tão importante. Por que a gente se reunir para falar com Deus em oração é tão importante? Eu não sei, eu não quero saber. Eu sou obediente e eu sei que a Bíblia sempre fala para nós que nós precisamos nos juntar, nos unir em oração. Foi a primeira coisa que eles fizeram, esperando pelo novo tempo, esperando por dias melhores, esperando por dias que a evangelização seria intensa, seria vibrante na vida deles. Eles estavam juntos em oração. O texto é muito claro. Quando ali subiram para o cenáculo, todos estes perseveraram unânimes em oração. E o texto ainda detalha, diz que
estavam juntos em oração. Os apóstolos, todos os líderes estavam juntos. Não tinha nenhum líder que estava dissidente. Nenhum. Estavam todos juntos aqui. Todos os líderes em oração. Diz o texto que as mulheres estavam juntas em oração. E aí faz questão de frisar que Maria, mãe de Jesus, agora seguidora do Filho, seguidora de Jesus, estava lá, unida em oração. Diz o texto que os irmãos de Jesus que pensaram muitas vezes que Jesus era lunático, que Jesus era um maluco. Os irmãos de Jesus estão aqui agora, convertidos, orando, para que o Espírito pudesse fazer obras extraordinárias na vida deles e na vida do povo de Deus. Eles oravam juntos, irmãos. Não sei o que é que eles oravam, não sei pelo que eles oravam, mas eles estavam juntos orando. É verdade, irmãos, que muitas vezes Jesus orou sozinho. É verdade, é bíblico. E é para a gente orar sozinho, orar em casa, orar pelas nossas questões familiares mais íntimas, pelas nossas coisas íntimas, no nosso quarto, ou com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Mas é verdade também, irmãos, que nós precisamos orar congregacionalmente, nós precisamos orar como igreja, orar por motivos da igreja, não é por nossos motivos, mas por motivos da igreja. Certamente eles estavam orando para que cada um deles fosse capacitado pelo Espírito para serem evangelistas, para serem missionários, para serem proclamadores da palavra, para terem ousadia, para terem coragem. Eles não estavam orando juntos para que eles pudessem se enriquecer, para que Deus pudesse dar riquezas para eles, para que Deus pudesse dar carro para eles, para que Deus pudesse dar uma faculdade para eles. Eles estavam juntos porque eles estavam desejando cumprir a missão que Deus havia dado a eles, de irem por todos os lugares e serem discipuladores e fazerem discípulos e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam juntos em oração. O verso 14, irmãos, todos estes perseveravam unânimes em oração. Essa expressão, perseveravam unânimes em oração, essa expressão, essa palavra perseverar, ela vem do grego proskarterel, da ideia de determinação obstinada. Eles oravam obstinadamente, incessantemente. Não é apenas uma oração que fazemos aqui. O presbítero Marcos pediu alguém para orar, alguém levantou e orou e sentou. Não, era oração o tempo inteiro, incessante. Como expressando a Deus o desejo de realmente ter a vida transformada. Eles oravam perseverantemente, diz o texto. E também o texto diz que eles oravam unânimes. O que é oravam unânimes? Existem coisas que são unânimes entre nós. Não interessa quem somos.
Jesus é o nosso Senhor, unânime. Não há ninguém que vá contra essa verdade. Nós fomos constituídos em igreja, nós somos a quarta igreja, mas nós não somos os únicos a ser da quarta igreja. Certamente, entre a vizinhança, entre nossos familiares, entre pessoas que a gente sequer imagina, dessas também vão ter pessoas que vão fazer parte desta igreja, desta quarta igreja. Isso é uma unanimidade entre nós. Nenhum de nós vai contra a ideia de que não é só para nós o evangelho, de que essa igreja não é só para nós, há outras pessoas que vão estar aqui. Eles oravam unânimes. Eles tinham motivos unânimes para a oração. Eu não sei se nós temos. Se nós não temos, deveríamos ter. Porque quando convocássemos a igreja para oração, toda a igreja viesse para a oração. Quando convocássemos a igreja para a oração, todos os grupos da igreja, todas as gerações da igreja viessem para a oração, porque todos entenderiam que realmente são motivos unânimes na igreja. Irmãos, além deles estarem orando juntos, o texto revela, principalmente no depoimento, no testemunho de Pedro, que eles estavam estudando a palavra juntos. Se vocês perceberem, Pedro usa textos de Salmos. Pedro vai trazer textos de Salmos para explicar o que aconteceu com Judas, o traidor. Significa dizer, irmãos, que Pedro e os apóstolos estavam estudando a Bíblia, porque eles estavam indo lá no Antigo Testamento, a única Bíblia que tinha para eles. Veja bem, quando começou essa disputa eleitoral, quantos de nós estudou a Bíblia? Quantos de nós foi pesquisar na Bíblia coisas a respeito da vida política, do que a Bíblia diz sobre política, do que a Bíblia diz sobre o nosso dever, nosso comportamento político? Pedro estava estudando a palavra de Deus há um bom tempo. Diz o texto, verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Ele tanto estudou a Escritura, ele tanto estudou a palavra de Deus, que ele trouxe palavra de consolo, de conforto, de esclarecimento à assembleia, à membresia. Ele não trouxe confusão. Ele esclareceu por que Judas fez o que fez. Não era fácil, irmãos, entender por que Jesus escolheu Judas e Judas o traiu. Como entender uma coisa dessa? O próprio Senhor Jesus escolheu. E Judas traz Jesus. E Judas se enforca. O outro evangelista diz que apenas, em Mateus, diz apenas que Judas se enforcou. Lucas, médico, ele diz que Judas se enforcou, e aí o galho quebrou, o galho caiu e ele caiu no chão e se arrebentou todo, e as partes íntimas saíram. Pedro, irmãos, está imbuído da palavra de Deus.
então ele pode levantar-se e pregar e ensinar. Eles estavam esperando, eles estavam aguardando, eles estavam ansiosos, talvez muito mais do que nós, porque eles estavam vivendo uma situação muito mais difícil do que a nossa. A gente não está vivendo, não está correndo risco de morte. Eles estavam. Então eles podiam estar tomando Rivotril, tomando Lexotan, eles podiam estar dormindo para não ver o tempo passar, eles podiam estar se trancando, mas eles estavam juntos orando, eles estavam estudando a palavra, meditando na palavra de Deus. Será que a gente está fazendo isso? Será que daqui para janeiro a gente vai fazer isso esperando? Como é que vai ser o governo do novo presidente? Como é que vai ser o Senado com esses novos senadores? Como é que vai ser o Congresso com esses deputados que vão ser eleitos? Como é que vai ser agora que o partido que era majoritário não será mais? E o partido que era pequenininho, com certeza vai ganhar espaço, vai se tornar gigante daqui a algum tempo. Será que vai se perpetuar no poder e fazer as mesmas coisas que nós já vimos acontecer com o outro? Eles estavam estudando a palavra, irmãos. Durante 10 dias, depois da ascensão de Jesus, e antes do Pentecostes, os discípulos estavam debruçados na palavra de Deus. Durante esses 10 dias, irmãos, eles estavam debruçados sobre as Escrituras. Por que eles estavam debruçados sobre as Escrituras? Porque eles estavam buscando compreender o que Jesus queria com a vida deles. O que Jesus queria para eles. O que Jesus iria fazer com eles. Certamente, você tem muito questionamento em relação a isso. Certamente paira na sua mente, o que vai ser? O que Jesus quer de mim nesse novo cenário? O que eu tenho que fazer para agradar a Jesus? Durante 10 dias, entre a ascensão e o Pentecostes, eles se debruçaram sobre as Escrituras, para ter as respostas que eles precisavam ter para as demandas da vida que viriam. Onde nós estamos buscando as respostas para as questões da nossa vida? Para as demandas que certamente virão por aí. O que a gente entende aqui, irmãos, é que os apóstolos realmente eram homens da palavra. Em Atos capítulo 6, vocês sabem o texto, a instituição do diaconato, e o diaconato passou a ser uma realidade porque as demandas sociais cresceram assustadoramente e os apóstolos não tinham condição de cuidar da área social, da área da beneficência. Eles eram homens de oração e de palavra, e da palavra. Irmãos, além deles orarem juntos, além deles estudarem a palavra de Deus juntos, eles estavam juntos escolhendo a nova liderança.
O texto termina dizendo para nós que eles escolheram Matias para substituir Judas, porque eram 12 apóstolos, a representação do Israel de Deus, e não poderia estar faltando. Então eles estavam juntos em oração, eles estavam estudando a palavra de Deus junto, e eles foram escolher juntos o novo líder, para que eles estivessem prontos para a descida do Espírito, para o Pentecoste. Não poderia estar incompleto, não poderia estar deixando a desejar numa determinada área. Isso é uma lição para nós, irmãos, como igreja. Certamente há muitas áreas que nós não estamos desenvolvendo. E se nós estamos em preparação, nós precisamos resolver. Nós precisamos preencher essas áreas. Nós precisamos escolher, eleger, nomear novos líderes para completarem o quadro, para que o Senhor Jesus nos use de forma mais intensa, de forma mais profunda, para tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós, em nós. Irmãos, nós não podemos esperar sem fazer nada. Nós não podemos esperar apáticos. Nós não podemos esperar apenas como espectadores. Se temos que esperar, se temos que aguardar, nós temos o que fazer. Nós temos com o que nos envolver. Nós temos com o que nos preencher. Precisamos orar juntos. Precisamos estudar a palavra de Deus juntos. E precisamos preencher os espaços dos ministérios, os departamentos, as sociedades, os lugares que precisam, com pessoas, com líderes, com liderados, para que a gente esteja preparado, para que Deus nos dê voos mais altos, para que Deus nos dê missões mais elevadas, para que Deus nos dê missões mais sublimes. Nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar e que nos trouxe para a sua igreja, que nos enxertou e que nos incluiu aqui, Ele também está capacitando cada um de nós. Ele também está desenvolvendo em nós tudo o que for necessário para que estejamos preparados. Para que, se Ele precisar de nós, estamos disponíveis, sempre disponíveis. A maior decepção da nossa vida, com certeza, é Deus nos chamar e a gente não está disponível, a gente não está preparado. Então, enquanto esperamos, enquanto aguardamos, seja lá o que você está esperando, o Novo Brasil é só um exemplo que certamente ocupa a mente de todos nós nesse momento, mas talvez você esteja esperando outras coisas. Espere no Senhor.
orando junto, meditando na palavra, estudando a palavra, perseverando na palavra, e juntos escolhendo aqueles que o Senhor há de colocar entre nós, para que o trabalho dele possa prosseguir, para que o reino dele possa continuar se expandindo entre nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, certamente nós todos estamos apreensivos com o dia de hoje e com os próximos dias, em relação a como vai ser o futuro do nosso Brasil, Pai. Mas, Senhor Jesus, esse tempo de espera, de aguardo, esse tempo que nós imaginamos que temos que esperar para que possa haver mudanças no Brasil, nós não podemos ficar estagnados, parados, mórbidos. Senhor, nós precisamos estar ativos, nós precisamos estar nos preparando sempre, nós precisamos estar, Senhor, orando juntos, meditando na Tua Palavra, estudando a Tua Palavra juntos, e juntos escolhendo novos líderes, para que o trabalho do Senhor avance, para que o Senhor use esta igreja ainda mais como o Senhor tem usado, Pai, para que o Senhor use esta igreja de forma como o Senhor nunca até agora usou, Pai. Senhor Jesus, que sejamos noivas que estão com as candeias com azeite acesas, sempre, para que o noivo, o Senhor Jesus, seja lá a hora que Ele voltar, estejamos prontos, preparados para ir com Ele, Pai. Senhor, por favor, tem misericórdia de cada um de nós que teima em ficar de braços cruzados. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. E, Senhor, reacende o pavio que fumega. Aviva, Senhor, a Tua obra em nós. Somos do Deus vivo, ressurreto, que venceu a morte, todos os inimigos, que tem o poder sobre tudo e sobre todos, que é dono, que é soberano, que é rei, que é Senhor. Nós não somos de um Deus derrotado, de um Deus envergonhado, nós não somos de um Deus cabisbaixo, nós somos do Deus vitorioso, aleluia. E em Ti seremos vitoriosos, e em Ti nada nem ninguém poderá nos separar do Senhor. Nós Te louvamos, Pai, Te adoramos, e nos voluntariamos para o Senhor fazer de nós o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém, aleluia.